Eu vou falar sobre o candidato à presidência Zé Maria, onde seu partido é o PSTU e suas propostas do seu partido são: romper com a dívida pública, estatização do sistema financeiro, anulação do leilão do pré-sal, anulação de todas as privatizações, aumento geral dos salários e congelamento dos preços, reforma agrária, redução da jornada de trabalho, fim do fator previdenciário, estatização dos transportes, 10% do PIB para a educação, 10% do PIB para a saúde, plano de obras públicas para resolver o problema da moradia e emprego e saneamento básico para todos. E um dos principais também, combate ao racismo. Candidato do PSDB para a presidência da República, as propostas dele são melhorar o programa Mais Médicos, reduzir o gasto público e aumentar a eficiência do governo, resgatar o papel de pesquisa da Embrapa nos biomas brasileiros, resgatar o programa de produção do etanol, combater a pobreza, maior investimento em saúde em 10%, desenvolvimento do Nordeste, mais centros de reabilitação de deficientes, permanecer o Bolsa Família, melhorar a qualidade da educação pública, estimular a prática dos esportes, diminuir a maioridade penal para 16 anos em caso de crimes gravíssimos. Um pouco sobre o Eduardo Jorge, candidato ao PV. Uma das suas propostas são a legalização do aborto, estabelecendo regras e limites de idade gestacional em uma lei. A legalização da maconha para coibir o narcotráfico, a violência e o crime organizado. Drogas mais pesadas devem ter estratégias a serem implementadas na sequência. Ele defende também a implementação do parlamentarismo e do sistema de voto distrital. Ele também apoia a extinção do Senado e a redução do número de deputados. Ele também quer a redução do número de ministérios de 39 para 14. Ele também pretende reduzir o número de salários das verbas para os parlamentares, além de aumento de vereadores municipais e a extinção de salário para vereadores, sendo assim um trabalho voluntário. Na parte de economia, ele prevê superávit primário, um câmbio flutuante e metas inflacionárias com responsabilidade fiscal, e a substituição de impostos federais por um imposto único. A prioridade para a agricultura deverá ser na parte da agricultura de pequenos e médios agricultores. O Eduardo Jorge é um médico sanitarista de 64 anos que se filiou ao PT e foi para o PV em 2003 devido a divergências políticas com a cúpula do PT. Foi deputado federal e secretário de saúde da cidade de São Paulo. E aí, galerinha do mal, veio aqui hoje falar sobre o Emael. A principal diretriz nas propostas dele é construir um país onde as oportunidades sejam iguais para todos. O que para ele, isso se relaciona à educação. Ele também tem como projeto o desenvolvimento do ProUni e bolsas de estudos para todos os cidadãos para gerar uma maior igualdade. Ele centra-se na implantação da internet banda larga, livre e para pessoas especiais, e no aumento de vagas para cursos públicos e graduação à distância. Ele também foca na melhoria na condição do trabalho dos professores e no aumento de salário do setor público. Em suas 14 propostas para a educação, nenhuma foi voltada especificamente para os docentes. Agora vamos falar da Luciana Genro, do PSOL. E entre suas propostas estão considerar a corrupção um crime hediondo, defender a revogabilidade dos mandatos de corruptos e aumentar o controle social da gestão pública. Investir 10% do PIB na educação pública, combater o analfabetismo funcional, inverter a lógica de privilégios a universidades privadas. Fazer uma revolução tributária em que cobrará impostos sobre grandes fortunas para aliviar a carga tributária sobre os trabalhadores e classes médias. Ter mais médicos com condições dignas de trabalho e destinar 10% do PIB ao SUS e acabar com a farra dos planos de saúde. E
fará reforma policial com carreira única, ciclo completo, desvinculação das FFAA e ouvidorias externas. E aí galera, veio de volta. Agora eu tô aqui para falar do Rui Costa. Ele investe na infraestrutura e logística, onde quer consolidar o sistema de ferrovias, portos, aeroportos, rodovias e telecomunicações. Tem forte investimento na recuperação da Bahia, possibilitando a abertura de vias para escoamento da produção e avanço na desconcentração setorial e espacial da economia. O pastor Everaldo, do PSC, tem várias propostas, e uma delas é sobre o combate à corrupção, em que afirma que vai cortar o excesso de cargo, de poder e de dinheiro administrado pelo Estado e investir na fiscalização. Outra proposta, que seria em relação à educação, é que pretende criar um sistema de meritocracia, expandir o modelo do ProUni, investir em processos educacionais e informatizar o ensino. Uma proposta em relação aos impostos é reduzir a incidência de todas as contribuições nacionais, como a COFINS, e aumentar o patamar de isenção do imposto de renda. Em relação ao programa Mais Médicos, ele manterá, mas não financiará ditaduras, e os cubanos que pedirem asilo serão contratados e receberão salário integral. Em relação à segurança pública, diz que a candidatura dele é a única que é comprometida com o aumento dos recursos, e eles serão aplicados pelo governo e transferidos quanto possível. Eu vou falar do Levi Fidelix, que ele é do partido PRTB, e as principais propostas dele são: no governo de Fidelix ele vai acabar com a contabilidade criativa do atual governo. A atual gestão não mostra que o valor deve 400 bilhões e devemos ir atrás de quem nos deve. Em relação ao aumento de impostos para acabar com a dívida, seria através de uma reforma tributária. Começar o projeto do Aerotrem e toda criança ao nascer ter uma caderneta de poupança no valor de 4 salários mínimos. Mauriassi e o seu partido, que é o PCB, onde ele apresenta um programa anticapitalista e socialista para o Brasil, no entendimento de que os problemas que afetam a classe trabalhadora jamais serão resolvidos com o crescimento da economia capitalista, nem com mais mercado, nem com mais Estado. E uma de suas principais propostas é a proposta da reforma política, que para Mauriassi é insuficiente, hoje, atualmente. Ao ver dele, há uma questão mais de fundo, onde os limites de presidencialismo de coalizão, onde que essa relação perversa do governo com as bancadas de sustentação. Ele quer apostar nas formas da democracia direta. As propostas da candidata a presidente Dilma Rousseff, do PT, são a valorização da cultura nacional e o favorecimento do diálogo com outras culturas, a criação de sistema nacional articulado de educação, a expansão da renda, a redução do desmatamento e desenvolvimento do potencial hidrelétrico, a ampliação e a consolidação do Bolsa Família, a ampliação dos exames de mamografia, o fortalecimento do policiamento das fronteiras, a redução dos tributos sobre a energia elétrica, a integração do Rio São Francisco e a realização de 51 obras viárias. Vou falar da Marina Silva, do PSB, e essas são suas propostas: mais disciplina fiscal, meta de inflação consistente, livre flutuação da taxa de câmbio, corrigir preços administrados. O mais disciplina fiscal, apertar os gastos orçamentários da União, de modo a gerar um superávit primário. A meta de inflação consistente, o Banco Central deve ter autonomia para buscar levar a inflação para a meta, de modo a ganhar credibilidade e reduzir as expectativas de longo prazo para a inflação. Livre flutuação da taxa de câmbio, ao permitir que o real flutue livremente em relação ao dólar. Corrigir preços administrados, acabar com a política que tem limitado a alta dos preços controlados, traria alívio para o orçamento federal e as empresas estatais.